Planejamento financeiro. Parte 1, plano financeiro. Quando a gente começa a pensar em montar uma empresa ou montar um novo negócio, a primeira condução, a primeira orientação que a gente recebe é fazer um plano de negócios, certo? Dentro de plano de negócios, ou como um dos objetivos do plano de negócio, nós temos o quê? Nós temos a análise de viabilidade. Essa viabilidade a gente divide em 3 grandes viabilidades. A viabilidade mercadológica, que é aquela que eu analiso o potencial do mercado, né, mesmo, então se tem cliente potencial para esse produto, a questão de precificação de produto, então toda a parte de marketing, a parte operacional, se a gente consegue produzir aquele produto que foi idealizado e finalmente a parte financeira. E esse é o ponto justo que a gente quer trabalhar, né? Então a gente começa a analisar a viabilidade do negócio sobre o aspecto financeiro, né? Então isso que é importante, tipo, será que aquele negócio que foi idealizado, que eu fui lá, analisei, será que ele vai dar retorno financeiro? Será que efetivamente eu vou estar tendo lucratividade com aquele produto? É normal, às vezes, a gente conversar sobre uma série de negócios, né? E eu, particularmente, que trabalho mais ou olho mais essa questão de negócio, eu sempre pergunto, tá, e como você vai ganhar dinheiro com isso? Não é uma questão ambiciosa, não é uma questão, você só pensa em dinheiro, não. É uma questão real. Como que você vai ganhar dinheiro para poder pagar o processo operacional? Então, eu preciso analisar isso, faz parte do plano de negócio antes de eu pensar num investimento. Aí a gente começa a chegar à seguinte questão: por que fazer um plano financeiro? Por que pensar num plano financeiro é importante? Bem, acho que eu já respondi a questão para vocês, né? O plano financeiro ele é fundamental para a gente analisar se aquele projeto pode ser operacionalizado, se ele vai dar resultado, se ele tem a tal da viabilidade financeira, né? Vamos dar uma olhadinha do ponto de vista teórico, o que a gente vê aqui na disciplina e no livro base da disciplina principalmente. Então, o plano financeiro ele permite o quê? A identificação dos caminhos a serem seguidos. Envolve estratégias sugeridas, uma agenda de aplicação e um cronograma de revisões periódicas. Então, o que acontece? O plano financeiro, ele é algo operacional. Então, eu faço a análise, ele me dá um positivo ou negativo do ponto de vista de viabilidade, mas ele também me dá sinalizações do que eu tenho que fazer. A gente sempre brinca, né, que no plano financeiro, dá uma olhadinha aqui comigo, no plano de negócios a gente tem as 3 pontas, né, então o operacional, o mercadológico e o financeiro. O que acontece? Às vezes esse mercadológico aqui, para atender a demanda de mercado, eu vou usar uma palavra, não entendo pejorativamente, por favor, eles surtam, né? Isso quer dizer, eles criam um produto que é ideal mercadologicamente, mas às vezes esse produto, no momento que eu chego no operacional, ele dá problema. Isso quer dizer, às vezes o custo de infraestrutura operacional acaba sendo proibitivo. Isso vai se refletir aqui no resultado financeiro. O que acontece? Se eu tenho um custo muito alto operacional, eu vou ter os resultados financeiros vão ser complicados, dependendo da precificação e da aceitação de mercado. Quando eu faço um plano financeiro, esse tipo de informação, essa informação de desencontro, vamos chamar assim, ela começa a aparecer já no planejamento financeiro, antes de pensar no planejamento financeiro operacional dia a dia da organização. Tá? Ela já começa a aparecer. Daí a importância de eu fazer o plano financeiro, né? Porque eu consigo perceber isso e voltar lá no marketing, voltar lá no operacional e de repente rever as minhas estratégias. Daí a importância. Ele é uma ferramenta muito mais para planejamento, né, do que uma ferramenta só operacional. Ele tem as 2 abordagens, né? Então depende da leitura que você for fazer, ok? Mas em que consiste o plano financeiro? Quais são os itens do plano financeiro? Vamos dar uma olhadinha. Então, a gente tem aqui, de uma maneira muito simples, num plano financeiro, a gente vai ter lá, já pensando na empresa rodando, né? A gente vai ter o balanço patrimonial, a gente vai ter o demonstrativo de resultados, né, que a gente vai ver na sequência, e a gente vai ter o fluxo de caixa. Esses 3 itens, eles acabam sendo base para o nosso plano financeiro. Quer dizer, eu vou saber ter uma perspectiva de retorno lá no demonstrativo de resultados, eu vou saber quanto que resta para mim mês a mês, né? Quanto que sobra para mim financeiramente mês a mês. Tem mais alguns itens que fazem parte desse planejamento financeiro. Vamos dar uma olhada lá.
Análise do ponto de equilíbrio, que é basicamente quando eu vou saber o número de peças, unidades, produtos que eu tenho que vender para ter o meu retorno. Análise de prazo de retorno ou payback times, quer dizer, em quanto tempo eu retorno meu investimento. Análises financeiras do ponto de vista de rentabilidade, né? Onde eu vou analisar a taxa interna de retorno, quanto que efetivamente tal projeto está me trazendo, e vou analisar o valor presente líquido. Então, tudo isso faz parte de um grande documento, de uma grande área que vai fazer o plano financeiro. Vale ressaltar aqui o quê? Muitos empreendedores não têm perfil financeiro e não vão dominar essa área. Tudo bem, no começo, quando eu for fazer um plano de negócios, de repente eu até posso fazer, mas no dia a dia você vai precisar desse apoio. Então você tem que procurar esse apoio. Então, bons estudos, né? Até a próxima.